A paz do Senhor Jesus, queridas ovelhas, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu quero aqui trazer para você 3 direções para você combater problemas espirituais. Se você é uma pessoa que foi vítima de maldição, fizeram uma maldição contra o seu casamento ou sua empresa, se você é uma pessoa que você tem enfrentado problemas talvez na família, familiar, com problemas espirituais, você tem que aprender a identificar o que é espiritual e o que não é. Se você levou às vezes na medicina, você levou em especialistas, você vê que não está tendo resultado, você vê que é uma coisa que tem uma presença negativa, é algo anormal, você vê que é espiritual. Então eu quero ajudar você nessa questão, tá? Vou ajudar você nessa palavra no final, vou fazer uma oração poderosa. E eu tenho certeza, queridos, Deus tem vitória para você, tá bom? Já deixa a tua curtida, te inscreve e compartilhe para pessoas que você sabe que precisam desta mensagem. Primeira coisa, eu quero deixar um versículo para mostrar para você que você tem condições de vencer essa batalha, tá? Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Queridos, a Bíblia ela é um livro do passado, do presente e do futuro. Então, primeira coisa, essa palavra ela foi usada no passado, ela revela que Deus deixou autoridade no presente e vai continuar assim. O nome de Jesus é a autoridade para a gente vencer e combater problemas espirituais. Mas o detalhe, a Bíblia diz que os discípulos tiveram dificuldades, mesmo com o nome de Jesus, recebendo a autoridade de Jesus, tiveram dificuldades para lidar com o problema espiritual, e eles precisaram aprender, até porque a Bíblia ensina: o meu povo ele sofre por falta de conhecimento. Então, às vezes a pessoa, por não entender um pouco sobre o lado espiritual, a pessoa às vezes ela não sabe lidar. Então eu quero deixar aqui, queridos, 3 coisas que ajudam você a estar vencendo batalhas espirituais. Primeira coisa, queridos, observe, ore ao Espírito Santo e observe na sua casa se existe brechas. Queridos, brechas, elas dão força para o inimigo. Eu particularmente, eu já orei por pessoas que ela chegava na igreja, passava mal, manifestava, e a gente orava e libertava, e no outro dia acontecia tudo de novo, e assim sucessivamente. Por quê? Porque a pessoa tinha uma brecha aberta, sabe, um ponto de contato espiritual, alguma coisa na casa dela, sabe, que tinha que ser removido, uma imagem, coisas erradas, ou pecado, ou coisa errada. Você tem que buscar a ajuda de Deus, tem que analisar se você está em práticas erradas, você tem que analisar se você está com alguma conexão espiritual errada, tá? Se você está crenças que está trazendo essas coisas para a sua vida, se você está com objetos. Tem pessoas que às vezes tem um livro, tem uma imagem, tem roupa consagrada, espíritos malignos, alimentos consagrados. Então são brechas, ou pecado, ou então coisas, práticas, ou coisas na sua casa que estão ligadas a isso. Então você tem que consertar isso, senão não consegue resolver. Segunda coisa, queridos, tem muitas pessoas que elas lutam a primeira vez e desistem. Você deve entender, queridos irmãos, a Bíblia mostra que a libertação, existe casos que é um processo. A Bíblia diz em Marcos, no Evangelho de Marcos, que Jesus ele colocou a mão sobre um homem, e quando ele ora sobre aquele homem e ele pergunta: você está vendo? E o homem fala: eu estou vendo os homens como árvores. E Jesus teve que orar uma segunda vez, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, para libertar um homem, para curar um homem, espiritualmente falando, ele teve que fazer 2 orações. Então você percebe que às vezes acontece
um processo de libertação, tá? Onde a pessoa vai precisar estar orando uma vez, vai estar precisando estar indo na igreja, vai estar precisando acompanhar o familiar dela, o casamento, a situação, sabe, procurando se consertar, procurando voltar as coisas ao normal, estabilizar. Então vai ter que ter a chave da paciência para combater aquele mal. Tem que ter fé, tem que ter o jejum, a oração, a batalha, fechar as brechas, mas a paciência vai ser essencial, porque às vezes não vai ser uma coisa do dia para a noite, tá? Existem sim libertações que acontecem do dia para a noite, mas existem outras libertações que são um processo, são com o tempo, tá? Então você tem que entender isso. E a terceira chave que eu deixo aqui, a terceira direção para você, foi justamente o que aconteceu com os discípulos. Eles não conseguiram expulsar o mal, porque eles não estavam preparados espiritualmente. Jesus disse, esse tipo de problema você só vai vencer com oração e jejum, porque era um nível maior, sabe? Era um problema que exigia um esforço maior, então eles precisavam de mais fé, de mais oração, de mais jejum, coisa que eles ainda não estavam fazendo. Então o terceiro ponto é: ore mais. Você já orava, ore mais. Jejue. Se você não estava jejuando, jejue. Se você estava jejuando, continue jejuando. E se necessário, se isso não resolver, procura ajuda de servos de Deus, tá? Tem igrejas que trabalham com libertação e que vão ajudar você a vencer essa luta, tá bom? Eu quero fazer, queridos, uma oração por você, em nome de Jesus. Eu creio que por meio dessa oração Deus vai visitar você. Vamos unir a nossa fé, vamos orar. Senhor meu Deus, tua palavra mostra que o Senhor nos deu autoridade, e por isso aqui, Pai, pelo sangue do teu Filho, nós entramos aqui numa batalha espiritual para quebrar as maldições, Pai, da vida desta pessoa. Meu Deus, para repreender aonde tinha o mal, que o fogo do Senhor vá queimando agora, vai entrando na casa, lá no hospital que está o familiar. Nós repreendemos o espírito da morte, o espírito das brigas, das doenças, o espírito da doidice, meu Deus, o espírito da perturbação, o espírito da depressão, ansiedade, angústia, amarração, maldições, que seja repreendido. E nós profetizamos, meu Deus, o milagre sobre a vida dessa pessoa, sobre a família dessa pessoa, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga: eu recebo em nome de Jesus. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, e que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.